Fala, meu amigo, beleza? Tranquilo? Tudo certinho aí? Então, depois daquele vídeo lá que eu postei, publiquei, você assistiu, bacana, interessante. O vídeo era para atingir uma pessoa e acabou atingindo outras pessoas. Você acabou vendo, então, meu amigo com a letra Diego, meu amigo Diego, então ele fez a pergunta, né? Ele falou, legal, assisti seu vídeo lá, né? Mas e aí? Eu tô com uma dúvida assim, então, qual a religião certa? Então, o título desse vídeo agora é Qual a igreja, né? Traduzindo a pergunta dele, porque religião envolve outras coisas, né? Enfim. Então, qual a igreja certa a se seguir, né? Esse é o título do vídeo. Cara, isso é uma pergunta extremamente complexa. Extremamente complexa. E ao mesmo tempo extremamente simples. Ao mesmo tempo que é extremamente complexa, é extremamente simples. Se nós vermos a vida de Jesus, se nós pararmos para analisarmos a vida de Jesus aqui na Terra, deixa eu só ver se está gravando aqui. Está gravando. Se nós pararmos para analisar a vida de Jesus aqui na Terra, se resumiu em... Jesus era bastante filósofo nas suas questões, nas respostas, e nunca ninguém entendeu 100% a missão de Jesus aqui na Terra. E não entenderam, os discípulos não entenderam exatamente como adquirir a salvação. Essa dúvida existe desde a época de Jesus, né, até os tempos de hoje. Então, quem dirá os tempos de hoje? Se Jesus antes na Terra já estava ali em pessoa, basta seguir ele e fazer o que ele fazia, né? Hoje em dia, com tantas e tantas igrejas, tantos nomes de igrejas, né? Qual a religião certa a se seguir? Qual a igreja certa a se seguir? E com essas perguntas, eu também sou um filósofo, assim, por natureza, né? E, inclusive, um dos meus apelidos, quando eu era da classe dos juvenis, tá? Da igreja adventista, eu era da classe de juvenis, um dos meus apelidos era esse, filósofo, né? E oi, filósofo, tá? Porque eu filosofava bastante durante as aulas. Juvenis, para quem não conhece, é escola de criança, né? Existem escolinhas bíblicas, né? E é ali na faixa dos juvenis, é o quê? Antes dos 13, porque adolescentes é 13 em diante, então juvenis seria 10 anos de idade, mais ou menos 10 a 12 anos de idade, eu acho que é isso. Com essa pergunta, eu entro na filosofia, então é a mesma pergunta que eu estou me fazendo. Por que eu estou na igreja que eu estou hoje? Por exemplo, hoje eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a mesma pergunta. Então, por quê? Por quais razões eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Né? Ou qual a igreja certa a se seguir? Por que eu estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ou será que eu nunca me perguntei isso? Ou será que eu estou na igreja errada? Será que você acha? Claro que eu já me perguntei várias vezes. Será que é a igreja certa? Essa aqui é a igreja certa? Será? Mas conforme você vai estudando a Bíblia, aí você vai tirando as conclusões. Não somente isso, mas você ouve relatos também de pessoas, e etc, etc. Enfim, a gente vai chegar lá. Então, é uma pergunta extremamente complexa. Para você, então, que tem pressa, eu digo... Uma pessoa que não é meu amigo Diego, que está assistindo esse vídeo, está com pressa de saber o que é. Então tá lá, tá bom? Eu vou falar aqui agora no começo do vídeo. A igreja certa é essa, hein? Presta atenção, hein? Ó. A que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Essa é a igreja certa. Mas vamos voltar no tempo, então. Então Jesus lá no passado, e um outro amigo meu, fez a pergunta, não faz muito tempo, no Facebook. Ele tá à procura, eu percebo isso, que ele tá à procura de uma igreja correta. E aí ele fez a pergunta, claro, de maneira, né, sucinta. Por que você acha que a sua religião é a certa? Ele fez essa pergunta. E aí tinha lá vários comentários. Ele já foi da igreja adventista do sétimo dia, já foi da igreja adventista do sétimo dia movimento de reforma, e hoje eu acredito que não está em igreja nenhuma. Enfim, o que responder? Bom, é isso. O que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Quando a gente vai fazer essa pergunta de religião,
qual é a religião certa? A gente tem que fazer... É tão complexa a pergunta, ao mesmo tempo é fácil, né? Eu estou pegando a Bíblia e falando, ó, segundo a Bíblia, a religião correta é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Tá joia? Essa é a religião certa. Ótimo. Mas aí que tá. Estamos falando de religiões que não seguem a Bíblia. Estamos falando de religiões que não têm a Bíblia como instrumento de fé e prática. Existem religiões aí ao mundo que não seguem isso. Então a gente tem que voltar, cara, muito, muito tempo atrás. Por exemplo, que ano você tá? Tem buzina aí de carro? Porque neste momento o Brasil está jogando com Camarões, tá? Hoje é sexta-feira, então o Brasil está jogando com Camarões na Copa do Mundo de 2022. Então, neste momento, o Brasil está jogando e eu estou aqui gravando um vídeo. Então, corre esse risco. Ao mesmo tempo que as ruas estão, em teoria, sem movimento, né? Sem veículos, sem pessoas andando, porque está todo mundo em suas casas assistindo televisão. Mas tem gente na rua também que, sei lá, quando faz gol ou qualquer outra coisa, enfim. Vamos voltar ao vídeo. Onde eu estava? Então, aí é tão complexo essa questão que nós temos que voltar para trás. Que ano você está hoje? 2022, é isso? Eu também estou em 2022. Você tem alguma dúvida disso? Precisa de alguma ciência, alguma né? 2022. E o ano que vem? Estamos no final do ano. E ano que vem? Que número vai ser? 2023. Então faz uma linha imaginária. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer no vídeo. Eu não sei, aqui não estou enxergando, mas vamos fazer uma linha imaginária aqui. Então eu estou em 2022, tá? Ano que vem, 2023. E o ano anterior? 2021, 2019, né? Ano 2000, 1980, 1800, 1500. Foi o quê? Independência do Brasil, né? Tô falando de história. Tô contando história aqui, é ciência, é história, tá? E regredindo um pouco mais no tempo, né? Regressando, a gente vai chegar no ano zero, né? Ou seja, o que aconteceu no ano zero? O ovo ou a galinha? Então, com essas perguntas, com essa filosofia toda, a gente vai chegar na questão do criacionismo e evolucionismo, da onde a gente veio e para onde nós vamos. Penso, logo existo, ou seja, eu sou um ser vivo, eu tô aqui, ó. Opa, então peraí, então eu existo. Peraí. Cabeça, cabelo, ou seja, eu sou uma pessoa que existe, eu consigo pensar, eu consigo me comunicar, ou seja, eu existo. Penso, logo existo. Cara, para você chegar nessa filosofia, você tem que... Tá entendendo? Eu existo. Tá, da onde eu vim, para onde eu tô indo? E qual a razão de eu estar vivo? Qual a razão de todo dia eu ter que acordar e trabalhar, chegar em casa, lavar a louça, dormir, outro dia a mesma coisa, ônibus lotado? Qual a razão disso tudo? Depois a gente morre, nasce outro, morre, nasce outro. Então a gente começa a filosofar dessa maneira. Então eu teria que discutir aqui com você, telespectador, não só meu caro amigo Diego que me assiste, essa questão de criacionismo com evolucionismo. Criação, evolução. Porque são origens, né? Vamos ver assim, a Bíblia é um livro que existe há alguns 1000 anos, né? E antes disso? E depois disso? Quem escreveu? Tô falando de história, né? Ano zero, depois foi o ano 72 depois de Cristo, né? Que é a história. O Coliseu foi construído no ano 72 depois de Cristo. Coliseu na Itália, por exemplo. Ou seja, Cristo existiu. Tô falando de ciência, tá bom? Ciência, ou seja, você pode não acreditar na Bíblia, você pode não acreditar, sei lá, pode acreditar no que você quiser. Mas contra fatos não há argumentos. Então nós temos um fato aqui, tá? Nós estamos então a 2022 anos depois de Cristo, é isso? Ou estou errado? Ou seja,
Cristo estava aqui há 2022 anos, andando na Terra, planeta Terra. Basta conhecer um pouquinho do mundo e um pouquinho de história. E o tempo é contado entre antes e depois de Cristo. Aí eu posso comentar de religiões que existiam lá e tal. E a Bíblia é um livro que ele não se contradiz, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia tem profecias, tá? A Bíblia fala do futuro. Conta uma história claro, de modo simbólico, né? Usa muitos simbolismos para falar do futuro. E não falhou, não errou. Meu amigo, se a gente parar para pensar nisso, na pessoa que escreveu, eu digo, a inspiração do que está aqui dentro da Bíblia. Eu estou falando de Estátua de Nabucodonosor, tá? Profecia de Daniel. Já incluo também as 2.300 tardes e manhãs. Incluo as 7 igrejas proféticas. Tá? Tudo isso é uma riqueza de detalhes. Óbvio, tudo num sentido figurado para falar do futuro e até hoje está se cumprindo. Aí, meu amigo, cada estudo desse leva bastante tempo, tá? Resumindo, estamos no fim dos tempos. A estátua de Nabucodonosor, ela fala de tempos, de governos, né, formas de governos, e agora estamos no pé da estátua, que a estátua de Nabucodonosor, o pé é de ferro e barro, e como eles não se misturam, então não vai conseguir dar certo. Num estudo mais profundo, nós vamos chegar à conclusão de que os pés têm 10 dedos e são as 10 divisões da Europa, que são os países que hoje compõem a Europa, que vão tentar se unir, mas como o ferro e o barro não se misturam, não vão conseguir. É isso. Estamos no pé da estátua. E após isso, dessa possível união, tentativa de união, virá a bola de fogo, né? A bola no pé da estátua, assim, ó, vai quebrar. Isso é contado também em outras profecias também. Apocalipse é recheado de profecias. Lá, o Alexandre o Grande. Então, isso tudo é história, meu amigo. É história que aconteceu. Tá? Então, nós vamos chegar na teoria, então, né, do ovo à galinha, da teoria do evolucionismo ou na teoria da criação, do cristianismo. De um Deus criador que fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. E abençoou, e santificou, e é o sábado, é o dia de guarda. Está claro na Bíblia. Sábado foi passado para Adão e Eva no Jardim do Éden. Não foi dado exclusivamente aos judeus. Enfim, é um outro estudo. Mas aí que tá, meu amigo. Nós chegamos a essa conclusão. Eu não sei se eu tô com um livro aqui, deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Então, no começo, vamos dizer assim, existem apenas 2 religiões, tá? E você pregar evolucionismo é uma religião. Viagem ao sobrenatural. Ele fala isso. Eu vou bombardear esse vídeo aqui de informações e meio que você vai ter que correr atrás, assim, da informação, tá? Então esse livro aqui é um camarada, Roger, o nome dele é Roger. Ele ficou com raiva da igreja, ele nasceu em uma determinada denominação. Ele ficou com raiva porque ele achava Deus injusto, um Deus que iria colocar no inferno e bater nele eternamente. Então ele ficou com raiva, então sabe o que ele fez? Ele foi para a religião do satanismo, tá bom? Satanás, exatamente, adoradores de demônios, de anjos caídos. Então lá dentro ele conheceu várias pessoas e, e, nessa, 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 e,
em uma das reuniões, ele conheceu uma igreja, tá? Uma religião, eles estavam conversando lá dentro, porque o objetivo de Satanás é o quê? Trazer caos no mundo. Esse é o objetivo. Não é trazer de paz. Inclusive, interessante, o livro comenta aqui que nas reuniões da ONU de paz mundial, normalmente o próprio Satanás está assistindo a reunião da ONU. O próprio Satanás está lá na ONU. Eu acho engraçado que deve ter algum ateu, eu tenho um amigo ateu, que fica assistindo talvez meus vídeos, né? Ele acha que é tudo fantasia, né? Não sei, é uma pessoa que nunca viu uma pessoa endemoniada, né? Enfim. Provavelmente nunca vai ver, né? Porque não é do interesse de Satanás que essa pessoa passe a acreditar no mundo espiritual. Então vamos lá. Esse camarada aqui, então, dentro do satanismo, estavam conversando lá de uma igreja na Terra. É impossível de ser enganados pelo grande engano. Qual é o grande engano? Imortalidade da alma. A pessoa acreditar que a alma é imortal. Tá bom? Ou seja, todas as religiões que pregam imortalidade da alma, elas são contra a Bíblia. Isso é óbvio, mais do que óbvio. Para quem é adventista do sétimo dia, na lição estamos estudando sobre imortalidade da alma, tá? Vida, morte e ressurreição. Vou pegar a lição lá para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Essa é a lição que estamos estudando. Bacana, essa é a lição. Eu tive a oportunidade, muito obrigado àqueles que me convidaram para passar a lição, tá? Passei a lição número 3 e ela falava disso, tá? Entendendo a natureza humana. Mas aqui era apenas sobre o Antigo Testamento e a lição número 8, tá? Ela focava, né, no como é que é o nome, gente? No Novo Testamento. Isso. A esperança no Novo Testamento. É número 8, tá bom? E a número 3 no Antigo Testamento. Para falar, resumindo, a imortalidade da alma. Que é uma ideia contrária à Bíblia. Isso já se originou, aqui eu iria passar a lição 3 para você entender sobre imortalidade da alma, tá? Ou seja, religiões que pregam imortalidade da alma, a inspiração dela vem de Satanás, tá? Isso é mais do que fato. Me desculpe, eu tenho que falar a verdade. Religiões que pregam imortalidade da alma provém de ensinos de Satanás. Logo no começo da Bíblia, tá? Em Gênesis está falando lá, Gênesis 2,16, você certamente morrerá. Então Satanás ainda tira uma onda, né? Brinca com essa frase, né? Dizendo assim, é certo que vocês não morrerão. Gênesis 3:4. Mas aí a serpente fala assim para ela, mas olha, eu estou comendo e não morri. Ela come o fruto e não morre. O espírito de profecia, Ellen G. White, diz que no fruto realmente não tinha nada de venenoso no fruto. Deus escolheu uma árvore que fica no meio do jardim. Todas as árvores ali eram boas e maravilhosas. Mas Deus escolheu uma árvore ali e falou, ó, essa aqui vocês não comem, tá bom? Essa aqui não comem. Mas a árvore em si, o fruto, nada, não tinha nada de venenoso no fruto. Era simplesmente uma prova feita a Adão e Eva. Eu vou pedir licença aqui, fazer propaganda aqui. Super bom, uva branco, tá? Eles estão fazendo agora. Parece que é novidade, eu nunca tinha visto antes. E como eu estou falando bastante, eu vou tomar um pouquinho. Vocês me dão licença aqui, tá? Com licença. Eu preciso molhar um pouquinho a goela, né? Bem suave, bem suave. Mas vamos lá. Então, qualquer religião que pregue imortalidade da alma vem de Satanás. Porque logo no início ele falou, não, vocês não vão morrer. Ou seja, Satanás estava pregando a imortalidade da alma para aquela pessoa. Não, vocês não vão morrer. Vocês vão comer. E Deus está com medo de vocês se tornarem deuses. Ela. Tal. E foi lá, enfim. Vocês conhecem a história e comeu.
Então, existe um povo que não consegue ser enganado, tá? Aqui na Terra. Pelos ensinos de Satanás, principalmente nessa questão da imortalidade da alma. Porque o Criador, faço do livro aqui, o Criador dá a eles um entendimento especial, dá uma atenção especial a eles, a esse povo, tá? E quando eu comentei isso com uma outra pessoa que é de outra igreja, a outra pessoa achou o cúmulo do absurdo. Falou, como assim? Deus vai amar mais vocês do que eu? Ou eu vou falar. São pessoas que guardam o sábado, tá? O fato deles guardarem o sábado cristão na Bíblia faz com que seja impossível, ele faz com que eles resistam ao grande engano. Eles chamam de mestre Satanás. É impossível. Esse livro aqui está disponível em PDF aí no Google, Viagem Sobrenatural. É baratinho, Casa Publicadora Brasileira. Conta um relato de um satanista que conheceu a Igreja Adventista lá dentro. Então, aí você vai conhecer a história. É uma história que, enfim, um dos relatos interessante de você conhecer, tá? Mas vamos lá. Nenhuma conheceu a Igreja Adventista lá dentro porque é uma igreja que guarda o sábado. Aí que tá. Eu conversei uma vez com essa pessoa ficou... mas como é que pode Deus dar uma atenção maior para vocês que guardam o sábado e para mim que guardo o domingo não vai dar uma atenção especial? Tipo, isso é errado, né? Mas, meu amigo, a própria Bíblia diz, tá? A própria Bíblia diz. É certo que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que faz o que é certo, mas lhe é agradável aquele que faz o que é certo. Tá? Deus não faz acepção de pessoas. Mas é claro que ele vai gostar mais das pessoas que obedecem os 10 mandamentos e não 9 mandamentos, tá? Tiago 1, não sei, Tiago 1 aí. Tá em Tiago. Porque se alguém tropeçar em um, tá tropeçando em todos. Mas calma, tá bom? Calma. É claro que eu sou suspeito para falar, né, da pergunta. Talvez a pessoa que fez essa pergunta aqui já falar, é lógico, ele é daquela igreja, é lógico que ele vai falar que é aquela igreja, né? Mas calma, não é bem assim, tá bom? Placa de igreja não salva ninguém. Belezinha? Ter o nome no livro da igreja, como membro da igreja adventista do sétimo dia, não vai salvar você do inferno. O que a Bíblia diz? Quem crer e for batizado será salvo. Mas vamos chegar lá. Ao mesmo tempo que os discípulos tinham essa dúvida, né? É tão fácil assim, então basta crer. E tem até uma música bacana. Se eu pudesse, ouve essa música, legal. Oração do grupo... Vou ver se eu acho, o nome tá aqui embaixo. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. É isso. E em alguns momentos, quando os discípulos perguntavam para Jesus, mestre, o que eu preciso para ser salvo? Jesus falou, olha, é mais fácil um camelo passar dentro de uma agulha do que você ser salvo. Aí você fala, vixe Maria. E os discípulos ficaram assustados, porque tipo, é tão difícil e ao mesmo tempo é tão fácil e tão difícil. Então ninguém nunca entendeu exatamente, tá? Mas Deus sempre teve aqui na Terra um povo escolhido. Sempre teve. Existem pessoas que eu já fiz essa pergunta, e o cara olhou pra mim e falou assim, ué, você não sabe qual é a religião certa a seguir? Qual era a religião de Jesus aqui na Terra? Jesus não era judeu? Então, judeu, pronto, judaísmo. Não tem o que conversar. Jesus era judeu. Pronto. Acabou. A gente não tem que seguir Jesus? Jesus era qual religião? Judeu, pronto. Acabou. Não tem o que falar. Um livro para você estudar sobre a teoria da evolução e da criação, o nome do livro é Por que Creio. É um livro científico, tá?
vai explicar de maneira científica cada um. Inclusive, dentro do satanismo, ele também descobriu que a teoria de Darwin, tá? Veio de Satanás. Que desde pequeno eles já tiveram um contato com os espíritos. É chamado aqui no livro assim. Desde pequeno, Charles Darwin e um outro lá teve contato com espíritos. Mais um gole aqui, né? Existe o período aqui na Bíblia, falando... Deixa eu pegar a Bíblia aqui. As 7 igrejas proféticas. Tá? Estamos na última. A igreja de Laodiceia. Estamos então no período da 7ª igreja profética. É um povo morno. Enfim, qual a igreja certa a seguir? Guilherme Miller, que na verdade é William Miller, ele morreu batista. Tá? Nenhuma igreja tem o monopólio da salvação. Nós podemos ver isso com relatos e a própria Bíblia diz, Ellen White diz, estamos no período da 3ª mensagem angélica, um oferecimento super bom. A venda nos céus, que é a Casa Publicadora Brasileira, vende livros da Casa Publicadora Brasileira, suco de uva branco, tá? Eles não estão pagando para fazer essa propaganda, mas eu estou fazendo. Por que eu faço parte da Igreja Adventista, então? Porque é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, Apocalipse 14:12. É a igreja que... Por que então que eu faço parte da Igreja Adventista do 7º dia? Porque é uma igreja profética, tá? Daniel, a igreja das 2.300 tardes e manhãs, é uma igreja que guarda o sábado, é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, reconhece a divindade de Jesus Cristo. É uma igreja profética, é uma igreja que estuda a Bíblia, tá? É claro que eu sou suspeito para falar, mas ter um nome no livro da Igreja Adventista, ser membro, ter o nome lá como membro na Igreja Adventista do 7º dia, não vai salvar você, não vai te salvar. Você precisa entender isso. Ellen White diz que no fim dos tempos, muitos adventistas vão sair da igreja. Porque quando sair o decreto dominical, será um decreto de morte. Tá? Quem guardar o sábado será morto. E aí imagina você, se alguém chegasse para você e falasse, se você guarda o sábado, você vai morrer agora. Muitos adventistas vão sair. E ao mesmo tempo, muitas pessoas que não são adventistas vão passar a guardar o sábado. Tá bom? Mas entenda bem, com relatos a gente entende que nenhuma igreja tem o monopólio da salvação, tá? A própria irmã White, tá? Ellen Gold White, diz que Guilherme Miller, que é, na verdade, o verdadeiro nome dele é William Miller, ele morreu batista. Então, ele não foi adventista, ele morreu batista. E ele estará no céu. Ellen White diz isso no livro Primeiros Escritos. Tem um outro testemunho também, super interessante, super bacana. Eu acredito que ele está na internet, no YouTube, mas ele está picado. Testemunho do Falcão Alegre. Se você puder assistir Testemunho do Falcão Alegre. Meu amigo, eu não estou falando de religião, cara. Ele nem sabia o que era a Igreja Adventista, a mãe dele era de outra denominação. Quando ele estava no fundo do poço, ele conheceu a Igreja Adventista. Testemunho do Falcão Alegre. História verídica. Eu acredito que ele está vivo ainda até hoje, na igreja de Copacabana, no Rio de Janeiro. Cara, uma história sensacional. Sensacional. Não sei se eu falo aqui, se eu não falo, mas enfim,
Ele chegou no fundo do poço para entender que a igreja, que é a menina dos olhos de Deus, é a igreja adventista do sétimo dia. É uma igreja profética, tá? A igreja adventista do sétimo dia é uma igreja profética. Mas eu também já vi relatos de outras igrejas, de pastores de outras igrejas, protestante, evangélico, que Deus age também por eles. É claro que age, tá? Deus age também em favor deles. Tá? Relatos bonitos, porque são pessoas que estão na África, na Europa, pregando do amor de Jesus. E são testemunhos assim maravilhosos. Você vê Deus agindo na vida dessas pessoas. São coisas parecidas com que Deus agiu quando Paulo estava pregando de Jesus e Paulo era perseguido. É mais ou menos essa história, só que nos tempos de hoje. É um negócio impressionante, cara. Relatos. Tem relatos também que são do próprio inimigo, né? No caso aqui, né? Um satanista comentando, né? Ex-satanista, conheceu a igreja adventista lá pelo fato de guardar o sábado. Conheceu lá. Existem batistas do sétimo dia, existem pessoas da congregação cristã estudando a Bíblia, entendendo que o sábado é o dia de guarda. Isso é muito bom. E eu acredito que quando no fim dos tempos realmente for a decisão mesmo, falar, cara, estiver bem claro, bem nítido, assim, ó, o povo de Deus é esse aqui, ó, tem que guardar o sábado. E o outro povo quer matar o povo de Deus. Aí você vai pensar assim, mas a minha religião é o povo de Deus que guarda o domingo. Agora, eu vou ter que matar o outro ali. Talvez você ali vai ter uma noção de que está no lado errado, assim. Talvez, creio eu, enfim. Vendo estudo a cada dia, tá bom? São testemunhos. Aí tem muito testemunho bacana. Pastor da presbiteriana, metodista, luterana. Enfim, são pessoas que procuram sim estudar a Bíblia. Infelizmente, guardam o domingo, que é da Igreja Católica. E, engraçado, um protestante, né, seguindo ainda um pouco da Igreja Católica. Então vamos lá. Tem esse livro Por que Creio. E, para quem não conhece, tá, a Igreja Adventista tem o Arautos do Rei, que agora dia 11 vai estar em Sumaré, tá? Quem quiser aí, ó, corre atrás dos ingressos, dia 11 de dezembro em Sumaré, São Paulo, Arautos do Rei. Belezinha? Não, aqui não tem cupom de desconto não, para esse evento, tá bom? Então vamos lá. Eles têm uma música que diz mais ou menos assim, ó. Que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? Tá? Isso está no livro, Ellen White comprova aqui, né, vamos dizer assim, no livro Primeiros Escritos, Ellen White, Primeiros Escritos, ela informa que existem pessoas que vão ser salvas, vão chegar no céu, vão olhar para as marcas na mão de Jesus e vão perguntar, Jesus, que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? Ou seja, são de pessoas que vão ser salvas e não conheceram a história de Jesus aqui na Terra. Você percebe? Então aí você vem com essa pergunta, né? Nossa, então a Igreja Adventista então que vai salvar pessoas apenas? A Igreja Adventista? Não. Mas Deus, por alguma forma, vai conseguir comunicar com a pessoa através da natureza, através de alguma coisa, das pessoas, da natureza, vai conseguir comunicar e essa pessoa ela vai chegar. Inclusive na Bíblia tem um que é ao Deus desconhecido. Até que Paulo falou, meus amigos, esse ao Deus desconhecido que vocês colocaram aí é o Deus que eu estou pregando. Ao Deus desconhecido é o Deus que eu estou pregando. Enfim. Para mim é muito claro, depois que você estuda a Bíblia, você ouve relatos, você vê os acontecimentos históricos acontecendo, as profecias se cumprindo,
Pra mim é tão claro, assim, é tão normal, assim, tipo, normal, cara. Já tava escrito, né? Pandemia, essas coisas. O amor se esfriando a cada dia que se passa, ou você não, talvez não esteja reparando nisso, mas eu estou reparando. O amor a cada dia está se esfriando. A família a cada dia começa a ter mais oposição, sabe? É, e o amor se esfriará, né? O Espírito de Deus vai se retirando aos poucos da terra, tá? Mas ele vai permanecer com o povo de Deus, tá? Que procura fazer a vontade de Deus. Aí que tá, eu entro na história super interessante. No começo da Bíblia, é perfeito. O começo da Bíblia. Reflete muita coisa. Reflete os ideais, as ideologias de Satanás, que é a imortalidade da alma, né? Fazer Eva acreditar que ela não vai morrer, porque tipo, morte não existe, né? Não, você vai morrer? Não, você vai se tornar Deus, você vai tal, vai virar um espírito, vai viajar aqui no espaço. Não, você não vai morrer, não. Enfim, conta isso, conta sobre Caim e Abel e fala do sábado, logo no começo da Bíblia. Tá bem claro no começo da Bíblia. Sábado não é para judeu, meu amigo. Sábado é para Adão e Eva num mundo que nem sequer existia pecado. Já pensou nisso? No mundo não existia pecado e o sábado era guardado. Existem outros relatos também que eu ouvi, mas que não, não saiu ainda um laudo científico para isso. Mas eu vou informar aqui, tá? Mas assim, eu não sei. Eu ouvi um camarada falando tal, mas eu não sei, tá? Ele disse que o coração tende a bater, tem tendência de bater mais devagar durante o sábado. E a natureza, ela cresce também, a tendência, né? Elas crescem mais devagar no sábado. Ou seja, a planta, a árvore, a natureza, ela cresce mais devagar no sábado. E que já fizeram experiência em laboratório fechado, tentando confundir a planta, né? Em questão de dias, né? Questão de iluminação artificial, raios ultravioleta e tal. Mas não tem jeito. No período do sábado, a planta cresce mais devagar. Seria interessante, né? Bate com a Bíblia, bate com vários relatos aqui. Super interessante a ideia, né? No começo, então, tem outra história, Caim e Abel. Deus pediu o que para eles? Vocês vão fazer um sacrifício para mim de um cordeiro, tá? Você vai matar o cordeiro, o mais bonito que tiver, e vai queimar o cordeiro em honra a mim, né? Para lembrar também que o salário do pecado é a morte. O que Caim fez? Ele revolucionou a ideia, a ordem. Existia a ordem é um cordeiro, então ele vai fazer o quê? Vou revolucionar. Eu preciso falar aqui, mas revolução é algo que é perigoso, tá? Thomas Paine, livro Primeiros Escritos de Ellen White, tá? Ele escreveu vários livros de ideias assim, revolucionárias, de esquerda, inclusive, falando sobre religião, tal, e política. Ellen White diz que muitos desses livros, muitas partes desses livros que Thomas Paine escreveu, foi o próprio Satanás quem escreveu. Muitas partes desse livro foi o próprio Satanás quem escreveu. E fora outros ideais, assim, que eu vou percebendo que a revolução, ela não é muito interessante. E a gente vê aqui logo no começo da Bíblia, tá? Que é a história de Caim e Abel. Então Caim quis revolucionar. Por quê? Caim, ele plantava frutas, né? Então ele não ia querer pegar lá um bicho e falar, não. Caim fez o seguinte:
falou, fazer um negócio. Deus pediu o negócio, mas como eu trabalho com frutas, então eu vou levar as minhas frutas mais bonitas, coloco no altar e taco fogo lá. Deus pediu o quê? Um cordeiro. Ah, mas eu não trabalho com ovelha, eu não trabalho com um campo, assim, eu trabalho com plantação de fruta, tal, essas coisas. Então, seria parecido com uma pessoa dizendo assim, ah, mas eu trabalho de segunda a sábado. Eu não trabalho de segunda a sexta. Como é que eu vou guardar o sábado? Não, eu vou adorar a Deus do jeito que eu quiser. É exatamente isso, exatamente isso. Então, assim, ideias revolucionárias, né? Tem que tomar muito cuidado. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, relata que Thomas Paine era o braço direito de Satanás durante o tempo que escreveu. Muita gente. Inclusive, acho que é esse mesmo, Thomas Paine, que Satanás personificava ele e durante as sessões espíritas, né? Eles acreditam que a alma continua vivendo, né? A imortalidade da alma. E que esse Thomas Paine dizia estar no céu e que, mesmo sendo o que ele foi, tão malvado, tão cruel que foi, que Deus havia perdoado ele, porque Deus é um Deus de amor, e isso é verdade, Deus é um Deus de amor, e Deus perdoou, então ele estava lá no céu. Ou seja, a gente pode ser o que a gente quiser aqui na Terra, que o destino é o céu, ou seja, é assim. É isso que pregam, né? O Espiritismo prega, as igrejas espíritas pregam dessa forma, que Deus é um Deus de amor apenas, e não um Deus de amor e justiça. Não, ele não é justiça, ele só é amor só. Ele não pega no chinelo para te bater, mais ou menos isso, né? É só amor, só isso. Se você aprontar, né? O salário do pecado é a morte? Não. O salário do pecado é o céu, é isso que eles pregam, basicamente é isso, né? E imortalidade da alma, ou seja, Jesus nunca vai voltar, né? A alma sempre continua vivendo, vivendo, vivendo. Capítulo 33 do livro O Grande Conflito, tá? Oferece o Espiritismo alguma esperança? Você pode ler, tá de graça esse material na internet também, você pode tá agregando mais conhecimento aí pra você. Beleza, meu amigo? Achei o Aurora mais forte, assim, é mais doce e mais forte. Oxê. No meio do Jogo do Brasil, esse barulho. Por que que eu estou na Igreja Adventista, então? Já respondi, né? Tá, essa dúvida aí já matou, né? Porque é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, é a igreja que guarda todos os mandamentos, não é um só, tropeça em um, não, é todos. Reconhece que Jesus é o Filho de Deus, porque a Bíblia diz aqui, porque a briga de Satanás, né, o livro Grande Conflito, o livro História da Redenção, o livro A Verdade sobre os Anjos, diz lá que a briga de Satanás, quando você lê esses livros, você entende que Satanás tem raiva de Jesus Cristo. A raiva de Satanás não é com Deus, é com Jesus. Então, Satanás desde o início ele não reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Então, religiões que pregam que Jesus não é o Filho de Deus é inspiração de Satanás, tá? Então a gente começa já a fechar esse núcleo de milhões de religiões, tá, que existem, e começar a separar aquelas que reconhecem Jesus como Filho de Deus e aquelas que não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Porque esse é um dos ideais de Satanás. Então o que acontece lá na história de Caim e Abel é que Caim ofereceu o que ele tinha. E Abel ofereceu o que Deus ordenou. Deus ordenou que nós guardássemos o sábado. E Caim, vamos imaginar, Caim trabalhava de sábado, só tinha o domingo. E aí Caim foi lá e realmente, Caim pegou as melhores frutas, não foi a fruta estragada. Ou seja, Caim não estava com sacanagem, né? Assim, claro que a sacanagem era de desobediência, mas assim, ele falou, vou pegar minhas melhores frutas e eu vou oferecer. Ellen White diz que várias vezes os anjos vieram conversar com Caim e explicar, Caim, não é assim que Deus pediu. E Caim ficava bravo. Caim ficava furioso. E aí na hora lá de que Deus ia queimar a oferta, Deus mandava o fogo do céu, queimava a oferta de Abel, mas não queimava de Caim.
E aí Caim ficou com raiva de Deus? Não. Ficou com raiva de Abel, porque o de Abel era aceito e o dele não. Você viu, camarada? Cabeça dura, né? É triste isso. Muito triste isso. Camarada cabeça dura. Tá tão claro, meu amigo. Deus está pedindo o cordeiro. Deus não está pedindo fruta. Deus está pedindo o sábado. Deus ordenou o sábado. Se você achar na Bíblia aqui que Deus e ou seus apóstolos, Jesus e ou seus apóstolos disse que é para guardar o domingo, eu faço um pix agora pro primeiro que achar, tá? Só vale o primeiro, tá bom? O segundo já não vale, tá bom? Só o primeiro. Achar na Bíblia, isso é a passagem, tá? Faço um pix para você imediatamente, assim que eu ver a mensagem. Tá bom? R$ 200, tá bom? Não existe. Não existe uma passagem assim. Eu fui estudar em outras igrejas, outras denominações. Como que eles, né, justificam isso? Tinha um camarada lá usando um texto de Hebreus lá, enfim, no final das contas ele falava: as pessoas começaram a guardar o domingo pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. Por isso, o domingo passou a ser o dia de guarda. Ele conclui assim: as pessoas foram guardando. Ok, mas isso não foi o que Deus mandou. É simples e fácil de entender. Tá? É a mesma história aqui de Caim e Abel. Tá? Caim foi um baita de um cabeça dura aqui. E aí ficou bravo com Abel, né? Porque achava que era alguma coisa com Abel. Mas não, o problema é você que não está obedecendo a Deus do jeito que Ele quer. É certo, Deus não faz acepção de pessoas. Mas é agradável aquele que faz o que é certo. O que é a lei. O que é certo e errado. Se você pesquisar aí, cara, o que é certo e errado? Eu já me perguntei isso várias vezes na minha vida. Mas o que é certo e o que é errado? O que é de fato certo e errado? Cara, se você pesquisar rapidamente na internet, você vai achar assim. O que define certo e errado é a lei de Deus. A lei de Deus define o que é certo e errado. Aí vem o código de Hammurabi, né? Aí começa a vir as leis, né? Para quem estuda direito, né? Começa a vir da Bíblia. Olho por olho, dente por dente. Lembra? Meus amigos, Deus perdoa o período de ignorância. Atos 17:30. O que é isso? Existem pessoas que ainda não conhecem o sábado, não chegou ainda essa mensagem para eles. Agora, se você, meu amigo, já conhece a verdade, já estudou a verdade, já estudou a Bíblia com os adventistas do sétimo dia, ou com alguma outra igreja, denominação, esquece placa de igreja, tá? Esquece placa de igreja. Se você já estudou com alguma igreja que de fato estuda a Bíblia, você vai adquirindo conhecimento. E aquilo que você não sabe, Deus não vai cobrar de você, porque você não sabia, não tem como você ser cobrado daquilo que você não sabe. Isso é justiça, é amor e justiça. Outra profecia também que comprova a igreja adventista é Apocalipse 10:10, tá? O livro amargo. Inclusive tem um livro que já foi de desbravador, né? Esse Porque Creio já foi desbravador também, que é do Quem Sabe Prova. E esse O Livro Amargo já foi também. Tá? Relata a história da primeira e segunda mensagem angélica, que é os 22 de outubro de 1843 e 44. O período da sacudidura, Ellen White explica que o período da sacudidura é o período em que a igreja adventista vai ser sacudida. Sacudidura é uma peneira e que ali tem grãos e pedra junto, e terra e tal, e aí você tem que sacudir a peneira e aí só vai cair a semente. Já viu chileno, peruano colhendo quinoa? Não. É mais ou menos isso aí.
Aí o que é comestível, né, o que é bom, vai cair. E ali vai ficar só a sujeira, né, tal. Depois joga fora. Então é isso que vai acontecer com a igreja adventista. Saco de dura. Qual é a igreja certa a se seguir? Existe uma igreja que procura ser certa. E para você, meu amigo Diego, que já foi um adventista do sétimo dia, eu não tenho nem palavras, né, para dizer assim. Eu tenho que fazer um vídeo desde o início mesmo, como se fosse pregando para uma pessoa ateu. E são vários livros, tem que estudar bastante, cara. Tem que estudar bastante para chegar a uma conclusão. E vai falar de cientistas, de Isaac Newton, o outro lá que fez a fórmula lá, o judeu lá, como é que é o nome dele? Einstein. Einstein era judeu. E Einstein não era burro, tá? O pessoal fica falando, Einstein era burro. Não, pelo contrário. A ciência estava errada naquela época. E Einstein, vendo os professores falando daquilo, como Einstein era super inteligente, assim, entender a lógica dos átomos e tal, e ele debatia com o professor. Ele falava, não, não é assim, tá errado. Então, por isso que os professores falavam, não, isso aqui tá certo, menino. É assim, sim, sim, dá uma palmatória nele, né, palmatória, batia no aluno. Naquela época tinha isso. Então aí, obviamente, ele tinha notas ruins, né, péssimas. Mas ele, não que ele era burro, ele era inteligente. Porque ele estava vendo além da ciência, ele revolucionou a ciência. Essa revolução é boa, tá? Essa revolução é boa. Meu amigo, é isso, é estudar. Leia livros porque creio. Mas assim, quando você está de fato com relatos de uma macumba que não deu certo. Determinada pessoa fez um trabalho para outra pessoa e não estava conseguindo fazer. A amante, ela era dessas religiões que fazem trabalho, né? E aí ela queria amaldiçoar a outra mulher, a verdadeira esposa do cara, para ela ficar com ele, né? Então ela estava desejando coisas ruins para a pessoa ali. E aí nesses trabalhos que ela estava fazendo, né? Ela estava pedindo para ser realizado, tinha uma espécie lá de vela que você cola na parede. Você vai colocando assim os graus na vela na parede. Você acende a vela, cola na parede, você solta, ela fica grudada na parede. Pega a outra, coloca assim, solta, ela fica grudada na parede. Tem gente que, eu acho que é engraçado ateu. Ateu não acredita nessas coisas, né? Ateu acha que é coisa de ficção, mas é o próprio espírito que está ali segurando a vela. E aí tinha que colocar, sei lá, algumas velas assim na parede. E as velas estavam caindo, não estava segurando. E aí a mulher fez a pergunta, por que não está segurando? E o espírito respondeu. Porque o que cobre ele é mais forte do que nós. A mulher que estava sendo traída, ela estava orando pelo casamento, para que Deus abençoasse e protegesse o casamento. Cara, essa história é de arrepiar, cara. Eu fico arrepiado. Porque a Bíblia diz exatamente isso. Orem uns pelos outros. Minha sogra geralmente acaba orando por mim. A mãe da Naziele ora pelo nosso casamento. Eu fico agradecido. E não tem dinheiro no mundo que pague isso, cara. E apenas a oração sincera. Porque Deus não ouve a oração de ímpio. Então, assim, é de impressionar, sabe? Fora outros relatos que você ouve também de pessoas que foram ao espiritismo, essas religiões espíritas assim. E eles falam, olha, vou te dar, você quer ter muito dinheiro? Eu vou te dar muito dinheiro. Os espíritos vão te dar muito dinheiro. Mas você precisa fazer determinada coisa. Você precisa se aprofundar mais aqui na nossa religião espírita para que a gente te dê dinheiro. Para que a gente cure a sua saúde. Tá? E aí
Tem gente que fica meio assim e fala, não, não, obrigado. Eu vou seguir Deus mesmo. Eu vou continuar sendo pobre, vou viver uma vida de pobre, mas eu vou seguir a Deus. Isso talvez alguém aqui no vídeo já tenha ouvido falar. E só que a maioria, né? Só que tem muita gente que está lá, não está se preocupando em seguir a Deus. Se preocupa em ter dinheiro. E aqui na Terra, a Bíblia diz também. A mim me foi dado, Satanás diz, a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então Satanás, sendo dono aqui da Terra, né? Foi entregue a ele. E ele faz o que ele quiser, então ele entrega as riquezas daqui para quem ele quiser. Ah, então quer dizer que é pecado ser rico? Não. Abraão era rico e outros na Bíblia eram super ricos. Jó, então, nem se fala. Nossa. E eram homens tementes a Deus. Então, riqueza não é pecado, tá bom? Fique tranquilo quanto a isso. Mas eu estou dizendo, você trocar, em vez de você adorar a Deus, e aí você recebe uma proposta, fala, não, vem aqui adorar os espíritos e aí você vai ganhar mais dinheiro. Aí a pessoa fala, ah, então tá, né? Vou sair então aqui da igreja evangélica, igreja cristã, e vou adorar espíritos, entidades, né? Espíritas, né? E eles vão me dar dinheiro. Tem muita gente que prefere isso, né? Ah, tá aqui, relatado aqui, né? Não tem nem o que dizer, né? Relatos aqui. Bom, meu amigo, estou bombardeando mesmo de informações, mas é importante que você estude cada detalhe mesmo. E, enfim, para mim é tão claro isso, é tão claro, tá tão assim normalizado assim, como se eu pudesse enxergar os anjos brigando assim um com o outro, assim, o anjo do mal e o anjo do bem, assim, o bem e o mal. A guerra do mundo é essa. Por exemplo, quanto tempo o planeta Terra existe? Quantos anos tem o planeta Terra? Aí tem pesquisas que falam, essa pedra aqui tem bilhões de anos, tal. Tem bilhões. O livro Por que Creio explica, vai explicar essa questão, tá? Eu já vou adiantar aqui para vocês. Da mesma forma como no começo da Bíblia diz que Deus disse, e que haja árvores, foi o terceiro dia? E que haja árvores frutíferas, etc, etc, etc. A árvore cresceu assim, ó. Então, se fosse lá uma pessoa, um ser humano, um cientista de Harvard, olhasse para a árvore e ia falar, pela espécie, pelo terreno, pelo clima comum da região, essa árvore aqui tem aproximadamente uns 35 a 40 anos. Sendo que ela foi criada em um dia, certo? Pela palavra foi criada e tudo se fez. Gênesis 1. Mudou a forma de eu entender a Bíblia quando eu li esse livro. Por que creio? Já foi livro de, quem sabe, prova de desbravadores. Gênesis 1, vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Perfeito? Ou seja, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Lá no começo, ele criou um monte de bolas, planetas. Sim. Qual que é o primeiro planeta? Tem que ter uns planetas, né? Aí ele foi criando. Criou Saturno, criou Júpiter. Que bonito. Deus é um Deus criador, ele cria coisas. Aí ele criou aqui, ai que bonito, que lindo. Criou Saturno, Netuno. Criou o planeta Terra.
A bola era vazia, sem forma. E pode ser que se passou bilhões de anos. Por isso que aí o pessoal hoje pega lá o petróleo para fazer há quantos anos existe o petróleo, quanto tempo levou para o petróleo existir, né? Ai, são camadas de plânctons, tal, de bilhões de anos. Então, a teoria criacionista, uma das vertentes, também acredita nisso. Pode ser que sim, Deus criou no começo. A Bíblia aqui de Gênesis 2 e 3 não informa quanto tempo se passou. Não informa. E pode ser que tenha sido também de repente. Deus tem todo o poder do mundo para isso, para acelerar o processo das coisas. Assim como acelerou o procedimento da árvore, né? Ele poderia acelerar os bilhões de anos daquela criação. Ou aquela criação foi criada, beleza, ele foi fazer outra coisa, criou outros planetas, outros mundos, outras galáxias, talvez, galáxia de Andrômeda, né? Sei lá, buracos negros, né? Poxa, que da hora, interessante, coisa que nem a nossa ciência ainda reconhece, entende ainda que é um buraco negro, né? Lavoisier diz que, né, da química, nada se tira, nada se põe, nada se tira, tudo se transforma. Né? O buraco negro não, simplesmente se tira. O negócio simplesmente some, o negócio assim, some. Até a luz faz curva, ou seja, se eu jogar uma luz aqui assim, ó, ela faz curva assim, ó. Negócio impressionante, a física não entende. Essa é uma revolução boa, se alguém quiser revolucionar, essa sim é uma revolução boa. Eu olhando para tudo que eu falei aqui em 1h30, é tão pouco. É tão pouco que às vezes dá vergonha de publicar um vídeo de 1 hora só para explicar um assunto tão complexo e tão simples ao mesmo tempo. Você fala, poxa, o assunto é tão complexo, você levou apenas 1 hora para falar disso. Tem um culto que é do pastor, esqueci o nome, ele pregou na Central Paulistana. E o culto, ele explica da maneira bíblica de que o que salva, um pastor da igreja adventista do sétimo dia pregando numa igreja num sábado, dizendo que o que salva uma pessoa é o caráter dela. Ou seja, é você ser uma pessoa de caráter. Você obedecer a Deus. É sim você guardar o sábado. É sim você. O assunto é tão complexo e tão simples. Ao mesmo tempo que os discípulos perguntavam, Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus respondia, cara, é tão simples. Quem crer e for batizado será salvo. Aí, ótimo. Basta eu crer e ser batizado, pronto. Você é salvo. Agora, quando você tem, cara, relatos, quando você ouve testemunhos, quando você vive isso, é tão vivo. Essa questão da oração, orar uns pelos outros. Essa questão de Satanás e os ideais deles, dos espíritos, que são contra, antibíblicos, né? Sempre pega essas vertentes. Imortalidade da alma e não reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Sempre foi, na Bíblia e até hoje é. Então, meu amigo, Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Quer saber se um profeta é verdadeiro? Se ele fala dos 10 mandamentos e reconhece que Jesus é o Filho de Deus, esse é o camarada certo. Ele tem que falar as duas coisas. O sábado é o dia de guarda e Jesus é o Filho de Deus. Tá bom? Infelizmente a bateria tá acabando. Eu vou ter que, obviamente, parar aqui a gravação, sendo que já tem praticamente 2 horas de gravação. Agora eu vou editar o vídeo. E descobrir o final do jogo, quanto que deu. Brasil e Camarões. Mas é com carinho que eu faço, tá? Sabe, quando eu fui começar a gravar, eu demorei pra postar esse vídeo porque eu tava juntando ideias. É tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Cara, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha isso. Que coisa mais impressionante. É isso, meus amigos. É isso. Eu vou encerrar o vídeo.
Mas é bem complexo, tá? Mas assim, o que salva você é você seguir a Bíblia. Mas é um assunto assim, os discípulos não entendiam, é isso que eu vou responder, o que Jesus respondeu. Quem crer e for batizado será salvo. É mais fácil um camelo entrar numa agulha, passar por uma agulha, do que um rico ir para o céu. Por quê? Ele estava querendo dizer, porque ele tinha muitas posses, ele não queria se desfazer delas, ou seja, o amor ao próximo, tal, etc, etc. Deus perdoa o período da ignorância. É importante que você continue estudando, em qualquer denominação que esteja, continue estudando a Bíblia. Peça iluminação dos céus, tá? E procure fazer o que Deus ordenou e não o que as pessoas estão fazendo porque a gente achou que era assim e foi feito. Mas Jesus nunca falou isso, tá bom? Nunca falou que é o domingo dia de guarda. Só porque as pessoas começaram a guardar o domingo, não é motivo. Tá bom? Vou encerrar o vídeo aqui. Mas eu encerro com uma certa tristeza, porque o vídeo, apesar de rico em informação, tá tão pobre pela gravidade do assunto, tá tão pobre, mas ao mesmo tempo tá rico em informação. Mas pela gravidade disso, meu amigo, a gente está falando de vida eterna. Estamos falando de eternidade. Então o assunto, você fala, você está falando de eternidade em 1 hora? O que vai definir eu ser salvo por uma eternidade, você está definindo em 1 hora? Então assim, eu encerro com tristeza. Eu queria falar muito mais. Mas é aqui que eu encerro. Tá? Essa é a igreja correta, então. Aí que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. É aquele que prega que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, e que no fim dos tempos haveria uma igreja, um povo, que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. São todos os mandamentos, não são 9, são os 10 mandamentos. Apocalipse 10:10 relata a continuação da profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. Tudo que eu estou dizendo aqui é profecia, requer muito tempo de estudo. Mas eu estou dando já a resposta final. Fora a experiência de vida única que você vai sentir, você vai estar em contato, você vai ver. Quando você entender os ardis de Satanás, você vai saber qual é o caminho certo. Não estou falando para você virar um satanista, para você entender os ardis de Satanás, e aí você vai falar, então se o caminho errado é esse, obviamente o oposto disso é o certo, né? Não precisa você ir virar um satânico para entender, então, o que é errado. Hoje, então, eu entendo o que é errado. Agora, se o satânico é errado, então eu vou exatamente no oposto que é o certo. Você não precisa virar um satanista. Basta ler esse livro que você... E outros livros também. São vários relatos que eu já falei aqui no vídeo, tá bom? Eu vou encerrar. Que o Eterno esteja com cada um de nós. Tá bom? Que Deus abençoe.